Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Que o Senhor se faça presente no nosso meio, como Ele fez já no louvor e continue. E que a gente possa ver os milagres e as curas dEle nas nossas vidas. Amém? Vamos fazer uma leitura no livro de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo de número 14 até o 20. Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, do versículos 14 ao 20. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, e seguiram após Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, Senhor, nesta noite, pelo privilégio de mais uma vez o Senhor ter nos trazido à tua casa para ouvirmos mais uma porção da tua palavra, Senhor. Visita os nossos corações, derrama da tua graça sobre as nossas vidas e visita, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão cansados, sobrecarregados, pois sabemos que o Senhor é a nossa única esperança que temos, ó Deus. Então visita-nos nesta noite e opera maravilhas no meio do teu povo. É que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã o pastor Felipe já deu uma panorâmica do livro de Marcos para nós e deu para sair daqui bem abastecido de muitas coisas que Jesus fez, está fazendo e que ainda há de fazer na minha e na sua vida. Mas sempre tem uma questãozinha de mas se nós o buscarmos de todo o nosso coração. Não é simplesmente como vou numa festa, vou pagar uma entrada e vou entrar. É diferente. Para nós foi pago um alto preço. Um preço muito alto. Que nós não tínhamos como pagar. Não tínhamos como pagar. E Jesus aqui, no capítulo que a gente leu de Marcos, capítulo 1, versículo 14, diz que depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. O pastor Felipe falou também de manhã sobre o evangelho, e aqui Marcos deixa bem esclarecido que é o evangelho de Deus. Por que ele diz isso? Porque na época de Marcos e Jesus já existia esse evangelho, já pregavam esse evangelho, não esse de Deus que nós conhecemos hoje e que fomos salvos por meio dele. Mas era o César Augusto, ele diz, todas as vezes que eles faziam algo, eles declaravam as boas novas. Eles falavam das boas novas e saíam anunciando que foi coroado, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Mas Marcos deixa bem claro aqui para nós que foi o evangelho de Deus. O evangelho quer dizer aquele que muda, é mudar de direção. Nós mudamos de direção. Ele mudou nós de direção. Antes nós caminhávamos para uma direção e foi mudado esse caminho para nós. E aqui diz que antes da viagem de Jesus para Galiléia, no versículo 14,
ele tinha desempenhado seu ministério inicial na Judéia, como está escrito em João capítulo 1, versículo 29, quando João estava batizando ali, ele olha Jesus chegando e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira. Não é aquele que encobre, mas aquele que tira o pecado do mundo. Aquele que tira o meu e o seu pecado, mas a partir do momento que nós cremos verdadeiramente que ele pode fazer isso. Por isso que existe a fé, o crer. Nós precisamos crer. A causa da ida de Jesus para a Galiléia foi a detenção de João Batista, efetuada por quem? Por Herodes Antipas, que ele diz em Marcos capítulo 6, no versículos 17 e 18, que diz assim: porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhes dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Ele estava simplesmente citando uma parte das Escrituras para ele. E a gente às vezes fica pensando, mas a Bíblia não diz se o irmão não pudesse ter um filho, não teria que... Não tem nada a ver. Aqui ele estava se casando realmente com essa mulher. E essa mulher tomou um ódio tão grande por João, que na primeira oportunidade que teve, ela chega e pede a cabeça de João Batista em uma bandeja. Aí a gente começa a questionar alguns questionamentos, vamos dizer assim. As pessoas falam, mas Jesus não podia ter livrado João? A gente precisa entender que quando termina um ministério, inicia-se o outro. João, ele foi chamado simplesmente para fazer aquilo. Ele veio preparar o caminho para o Senhor. E às vezes nós queremos dar algumas receitas para o Senhor, direcionadas das nossas vidas. Senhor, eu quero que o Senhor faz isso, quero que o Senhor faz aquilo, e quero que o Senhor faz aquilo outro para mim. Mas a gente sabe que não é assim. Que nunca funciona do jeito que a gente quer. Ao nosso ponto de vista, à nossa visão, Jesus poderia ter livrado João, não poderia? Ele era primo dele. Era um pouquinho mais velho, porque nasceu um pouquinho antes. Se vocês lerem as Escrituras, vocês vão ver. É pouquinha coisa. Jesus poderia ter ido, mas o que Jesus chega em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15? Diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. Versículo 15 diz, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Tem que, primeiramente, haver um arrependimento e a gente crê. Crê que ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Quando a gente vê que João Batista foi morto, a gente fala, poxa, Jesus poderia ter livrado ele, né? Poderia ter lá pegado a cabeça dele e colado. Mas ele não fez isso. Porque João Batista, ele veio simplesmente preparar o caminho para o Senhor. Tanto é que quando prendem ele, levam ele e perguntam para ele, você é o Cristo? Ele, eu não sou. Você é um profeta? Eu não sou. E por que você faz isso? Ele veio simplesmente preparar o caminho para o Senhor. E da mesma maneira, isso se estende até nós, hoje nos nossos dias. Mas a gente já não vem mais preparar o caminho, nós vamos direcionar as pessoas para esse caminho. Que Jesus veio para cumprir cabalmente. João foi degolado por causa da mulher de Herodes, antes mulher de Filipe. Ela pediu a cabeça dele
E Herodes, sem jeito, sem saber o que fazer, falou, eu não posso voltar atrás no meio dessa reunião que eu estou agora. E ele pediu para que o carcereiro fosse lá e decapitasse Jesus. E ele veio e entregou a sua cabeça. O tema da pregação de Jesus na Galiléia estava concentrado no fato de que o período esperado, designado por Deus, já estava completo. Ou seja, quando ele diz aqui no versículo 15 que o tempo está cumprido, ele estava simplesmente dizendo do Kairos de Deus. Não era no nosso tempo, era no tempo de Deus. E o tempo de Deus é chegado hoje. Nós não sabemos a data que nós vamos partir dessa vida, sabemos? Cada um tem uma data de validade? Não sabemos. A gente vê as pessoas hoje, tudo bem, amanhã o que acontece? Fulano de tal, você não soube da fulano de tal? Não. A nossa vida é assim. Nós não podemos dizer que eu vou durar 280 anos. Eu, há 7 anos atrás, eu tive um infarto. Poderia ter ido, né? Mas acho que pegaram minha senha errada, falaram, não, fica mais um pouquinho. Porque tem coisa para fazer. E Deus tem muita coisa para nós fazermos. Às vezes Ele não dá um sustinho para a gente acordar para a vida. Fala, você está indo para o caminho que eu não pedi para você ir. Aí a gente fala, Senhor, eu tenho que me reposicionar. Tem que ver verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor quer de mim. Porque, como eu disse, às vezes a gente quer fazer uma receitinha para o Senhor, fala, Senhor, se o Senhor fizer isso para mim, fizer isso para mim, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Mas a palavra de Deus diz que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. O duro é a gente entender isso, né? O duro é a gente compreender isso. A gente passa a receita e fala, poxa, eu passei a receita para o Senhor, Ele aumentou um pouquinho mais. Ele modificou minha receita. Mas é Deus que direciona as nossas vidas. E nós temos que compreender isso. É difícil? É muito difícil. Quando eu tive esse problema do infarto, o entupimento numa das veias, o médico chegou e perguntou para mim, você tem vícios? Você fuma? Você bebe? Falei, graças a Deus, estou livre desses dois. Aí o médico veio me evangelizar. Falei, doutor, na simplicidade, eu sou pastor também. Falou, então você pode me falar algumas coisas. Falei, se você tiver algumas dúvidas, a gente pode discutir. Mas vê que os caminhos que Deus nos direciona, que às vezes Ele nos dá a oportunidade para nós falarmos do Evangelho de Deus, e nós queremos ir para um outro caminho. Não sei para que caminho eu estava querendo ir, mas Deus me trouxe para o caminho que Ele queria me colocar. E às vezes vai acontecer algumas coisas nas nossas vidas que nós não vamos entender de jeito nenhum. Só quando nós chegarmos lá na glória. E temos que nos esforçar bastante para alcançarmos esse ponto. Para chegarmos nesse lugar. Não é fácil. É muito difícil. Hoje mesmo, pelo fato de eu estar aqui, eu tinha vergonha de conversar até comigo mesmo. Eu falo, não consigo compreender as coisas que Deus faz. Mas eu sei que Ele faz. Eu sei que Ele faz. Eu sei porque às vezes passa alguns pensamentos, eu acredito que não é só na minha cabeça, mas é na sua também. Falo, o que o Senhor viu em mim? Você já parou para perguntar sobre isso? O que o Senhor viu em mim? Não tenho uma faculdade, eu tenho uma profissão. E graças a Deus há 45 anos que eu vivo dela. Eu sou desenhista projetista. E graças a Deus, até aqui o Senhor tem
me sustentado. Passamos por momentos difíceis, todo mundo passa. Porque Deus quer nos colocar como diz o pastor Fernando, que os evangélicos da Assembleia, no prumo de Deus. E Ele consegue. Você consegue mudar as coisas que Deus tem a seu respeito? Não. As coisas vão acontecendo. Fala, poxa, eu não acredito que eu consegui passar por isso. Mas conseguiu. Lá no hospital, eu fiquei uma semana lá. Para quem não está acostumado a ficar num leito de enfermidade, vamos dizer assim, foi muito difícil. Mas ali eu aprendi que Deus coloca as pessoas próximo da gente, para a gente falar do amor que Ele tem por cada um de nós. Que às vezes, por algumas dificuldades, por algumas mazelas que nós passamos, nós não conseguimos compreender aquilo que Deus tem para nós. Ele passa com a gente. Passou com Daniel, passou com José, passou comigo, acredito que passou com o pastor Felipe, passou com a Leia, passou com a Luz, passou com o Ricardo, e está passando com muitos outros. Mas basta nos dar a oportunidade para a gente reconhecer a grandeza desse Deus que nós servimos. Porque Ele é muito grande. Ele é tão grande que cabe aqui dentro de mim. Mas é tão pequeno que consegue entrar aqui no meu coração. Mas Ele continua sendo grande. Não existe outro. A Bíblia narra uma história de uma menina, de um soldado, de um chefe de um exército, lá em 2 Reis, capítulo 5, que fala de Naamã. Vocês já ouviram, talvez, essa história. Aquela menina tinha tudo para ficar calada, não tinha? Talvez se fôssemos nós que estivéssemos ali, nós estaríamos praguejando até hoje. Me trouxe aqui para esse lugar, para quê? Um homem leproso. Mas essa lei da lepra não valia para eles, porque ele era da Síria. E diz aqui em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, que diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, Senhor com S minúsculo, não é o nosso Senhor. E de muito conceito, porque por ele o Senhor, aqui já é um Senhor com S maiúsculo, dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém, ele tinha um problema. Ele era leproso. Todos nós vamos ter um problema para a gente resolver. Mas muitos desses problemas não somos nós que vamos conseguir resolver. É o próprio Deus que vai resolver por nós. E a gente lendo aqui a história de Naamã, a gente vê que aquela menina tinha tudo para não falar nada para ele. Mas ela fez aquilo que eu, você e cada um de nós aqui temos que fazer. Ela foi e falou, no versículo de número 2 diz assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. E isso chegou aos ouvidos de Naamã e começou a incomodar ele. Mesma coisa quando eu e você, acredito que não é só comigo que acontece isso, quando a gente ouve alguma coisa que pode nos ajudar, a gente vai procurar de todas as maneiras tentar resolver esse problema nosso. Ou é só comigo que acontece isso? Acho que não. E Naamã já correu lá para o superior dele e diz: então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria: vai ainda e enviarei uma carta ao rei de Israel.
ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivas. A gente já vê um grande erro aqui. Porque as coisas de Deus, a gente não põe um preço. As coisas de Deus não tem como você comprar com dinheiro. E ele já preparou tudo, já colocou na mula e sebo nas canelas, vamos embora. Mas o rei que estava lá esperando, falou, poxa, ele está procurando uma oportunidade para me afrontar, para me atacar. Nesse periodinho aí havia um período de paz que tem nas guerras. Então, por isso que ele foi. E no versículo de número 6 diz assim, levou também o rei de Israel a carta que logo dizia, logo, em chegando esta carta a ti, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Ele era rei, ele não era um curandeiro. Aí o homem ficou furioso. E no versículo 7 diz que, tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem que eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. No versículo 8 diz, e ouvindo, porém, Eliseu, que o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim e saberás que há profeta em Israel. Gente, aqui poderia ter, nessa época poderia ser eu, pastor Felipe, ou qualquer um de nós aqui. Manda ele vir a mim. E ele vai saber que tem profeta aqui na Nova Vida. Deus quer nos usar. Porque, como diz o versículo 15, o tempo já está cumprido. Deus tem pressa. Deus tem pressa. E nós precisamos fazer com que esse cumprimento se cumpra mais rápido. E no versículo de número 9 diz assim, veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta de Eliseu. É aquilo que eu falei, a gente faz uma receitinha para Deus e quer que ele siga a risca, né? Falou, agora eu sendo chefe do exército, vou chegar lá, o profeta vai sair, estender um tapete e vai chegar até mim. Naamã ficou muito furioso porque nem o profeta o atendeu, mandou um secretário atender ele. Gente, já pensou, às vezes você tem uma baita de uma posição na sua empresa. E você vai para um determinado lugar, você chega lá, você vai chegar com um peitinho estufado, né? Narizinho empinado, foi o jeito que ele chegou. Mas como eu disse, ele fez tudo errado. Primeiro ele levou um material para comprar a cura dele. Deus cura eu e você sem comprar nada. Basta simplesmente nós o obedecermos. É isso que ele quer de mim, é isso que ele quer de você, e isso que ele quer de cada um de nós como cristãos. É isso que ele quer. E no versículo de número 11 diz que Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo, pensava que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar e a lepra restauraria. Às vezes a gente não quer que aconteça essa mesma coisa com a gente. Poxa, infartei, tive que ir lá para a Unicamp, ficar 7 dias lá na Unicamp internado. O senhor não podia já ter desentupido minhas veias aqui em casa? Não, precisei sentir uma pressãozinha aqui no peito, ser levado lá. E ele colocou algumas pessoas na minha frente que eu falei de Jesus para eles. E a gente não tem outro assunto, irmãos, a não ser falar do que Jesus fez por nós. Nós não temos, cristão não tem outro assunto. Se começar a mudar muito de assunto, desconfia desse irmão.
Porque cristão não tem outro assunto a não ser falar daquilo que Deus fez por nós. Das maravilhas que Deus fez por nós. Eu falando tudo isso, às vezes a gente fica, poxa, mas Jesus iniciou o ministério dele, logo que João foi preso. O que eu estou querendo chegar aqui? Que a leitura que o pastor Odair fez lá em Romanos, capítulo 10, do versículo 1 ao 15, diz lá o versículo que se com a tua boca confessares. Eu sempre brinco, falo, ninguém começa a namorar ninguém só de sentar do lado e ia falar, estou namorando fulano de tal. Não, tem que chegar e se expressar, não é assim? O Cristiano, para chegar na Gisele, ele não teve que uma conversinha? O Ademir com a Marisa, pastor Felipe com a Luz, apesar do pastor Felipe ser quieto, mas ele chegou com a conversinha. E ela ficou sabendo. E hoje estão juntos. Eu e a Léa faz 37 anos que nós estamos casados. Encerrou um monte de coisa na nossa vida. Mas o amor continua. O amor permanece. Nem tudo, gente. Aqui Naamã, ele queria escolher até o lugar que ele fosse fazer um mergulho. Gente, imagina você, eu chegando ali para o Ricardo. Ricardo, você tem esse probleminha de Naamã, vou pedir para você ir lá no rio Tietê, onde curva ali com Pinheiros, dá 7 mergulhos lá. O Ricardo vai olhar para mim e falar, poxa, lá em Minas, lá de onde eu venho, tem uns riozinhos bons lá, em Cachoeira. Eu já fui acho que é Rio São Francisco, que passa ali perto de Passos ali, que tem uma barragem ali. A gente foi ali, gostamos muito dali do lugar. Podia mandar para lá, mas vamos mandar nesse rio sujo, barrento, fedido. A gente quer determinar as coisas para Deus. Mas nós só vamos conseguir a bênção de Deus se nós formos obedientes à sua palavra. Era um profeta que estava pedindo isso para ele. Não era nem Deus. Era um profeta de Deus. Vai, mergulha 7 vezes lá no Jordão e você vai sair limpo. Gente, tenta imaginar a cara de Naamã quando ele falou para ele ir lá no Rio Jordão. Já deveria ter passado por lá, já ter visto aquele rio. Olhado direitinho. Mas ele não imaginava que ele ia ter que mergulhar 7 vezes ali naquele lugar. Mas foi o pedido que o profeta fez para ele. O Ricardo já recusou a benção. Não ia de jeito nenhum lá para o Tietê. Provavelmente ele não iria ser curado. Ou iria. E no versículo de número 14 diz assim, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, as coisas acontecem na minha e na sua vida. Quando nós obedecemos, não é nada por desobediência. Versículo 16 de Marcos, capítulo 1, diz assim, caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus, vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo chamou, deixando eles no barco, seu pai, Zebedeu, com os empregados, e seguiram após Jesus. Essa é a primeira vez que nós ouvimos a voz de Jesus no Evangelho de Marcos, quando ele fala, o tempo está cumprido. Tem algumas Bíblias que vêm com as falas de Jesus, com as conversas de Jesus em vermelho.
Então é fácil de você saber quando Jesus estava falando e quando o resto do povo estava falando. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O verbo arrepender significa dar meia volta ou afastar-se de algo. Afastar de algo que não vai nos fazer bem. Na Bíblia, ela se refere especificamente a se afastar das coisas que Jesus abomina e se voltar para as coisas que ele ama. Evangelho no grego, termo traduzido por boas novas ou evangelho, é uma combinação de ângelos, termo que designa aquele que anuncia as novas, e o prefixo eu, que significa jubiloso. O termo evangelho, portanto, significa as novas que trazem alegria. O Salmo de número 100, versículos de 1 a 3, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Esse termo, como eu já disse no começo, estava sendo usado por Marcos e utilizou, não era um texto religioso, o texto evangelho. Ele significava nova ou notícia capaz de fazer história, de mudar a vida. Eu não estou aqui simplesmente por acaso. Alguém um dia pregou para mim, alguém um dia falou do amor de Deus para mim, e hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui. Você está aqui. Não sei de que maneira, mas nós estamos aqui. Na época de Jesus, tinha uma inscrição romana que dizia: o começo do Evangelho de César Augusto, que fala do nascimento, coroação do imperador romano. Por isso a palavra evangelho era usada para designar a notícia de algum fato que tinha mudado as coisas de maneira significativa. Quando a Grécia foi invadida pela Pérsia, e eles ganharam a batalha, eles mandavam o arauto, ou seja, o evangelistas, que ia anunciando para as pessoas, fala: nós lutamos por sua causa e vencemos. Agora você é uma pessoa livre. Foi isso que o Evangelho fez para mim, e é isso que o Evangelho está fazendo para você, quer fazer para os seus parentes, quer fazer para a sua família e quer fazer para todos nós. E nós não precisamos pagar nada. Nada por isso. Simplesmente obedecer aquilo que o Senhor nos pediu. O Evangelho é um anúncio de algo que aconteceu na história, de algo que foi feito por você e mudou sua condição para sempre. Você sente que a sua condição mudou para sempre? Ou tem horas que você pensa em desistir? É uma pergunta para a gente fazer para nós. A essência das outras religiões é o conselho. Já o cristianismo é essencialmente as boas novas. As religiões dizem: isso é o que você precisa fazer para estar ligado com Deus para sempre. Não é isso que a gente ouve de muitas que às vezes vêm pregar para a gente? E é assim que você deve viver para ganhar acesso ao Deus, mas o Evangelho diz: isso é o que foi feito na história. Cristo, ele morreu na cruz por causa de nós. O cristianismo é completamente diferente. É o que diz o Salmo de número 100 que nós lemos. É a jubilosa notícia, é as boas novas para nós. Jesus disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E qual o Evangelho do reino de Deus? Neste trecho nós temos o seguinte, que a pregação de Jesus começou logo depois de João ter sido encarcerado, ou seja,
O trabalho não precisava parar. Eu não preciso cancelar cultos porque o fulano de tal não pode estar no culto. O culto é para Deus, não é para mim, não é para a igreja Nova Vida, não é para cada um de nós aqui à parte. O culto que nós prestamos é para Deus. Então nós vimos aqui, quando João fez a parte dele, o que ele foi? Ele parou, que foi decapitado, e Jesus deu continuidade. Porque João simplesmente veio preparar o caminho para o Senhor. Ele não veio para, depois de que Jesus continuasse, ele vinha, vamos nos reunir no final do culto, vamos fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Então o cristianismo é completamente diferente, é a jubilosa notícia e as boas novas. O trabalho não precisa parar por falta de obreiro, que o evangelho anunciado era o reino de Deus. O domínio divino na vida humana é as bem-aventuranças. Não se entra nas bênçãos desse governo de qualquer maneira. Havia necessidade de arrependimento, que foi o que Jesus disse, foi o que João Batista dizia nas pregações dele. Arrependei-vos. Jesus disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. João Batista já era mais, já dava voadora com os 4 pés. Ele chegava, arrependei-vos, raça de víboras. Ele já era mais bravo, homem. Jesus necessitava de cooperadores na grande tarefa da pregação. Ou seja, a partir do momento que se abre um trabalho, a gente precisa de pessoas que estejam à nossa volta. Jesus ele foi buscando as pessoas que ele precisava. E a gente vendo aquele grupo dos 12 lá, a gente via que tinha traidor, tinha carinha que ia enganar ele, que ia negar ele. Ele já sabia? Lógico que ele sabia. O Salmo 139, o que diz? Senhor, se eu subir no mais alto céus, o Senhor está lá. Se eu descer no mais profundo do abismo, o Senhor estará lá. Então, não tem como nós fugirmos do Senhor. A melhor coisa, a melhor receita que eu tenho para mim, tem para você é obedecer aquilo que Deus deixou para cada um de nós. Obedeça, que você não vai sofrer. Vai passar por algumas dificuldades? Lógico que vai. Jesus, logo após ser tentado, ser batizado, ele já foi tentado, foi levado ao deserto para o Espírito. E quando eu fazia aula de batismo aqui, em outras igrejas, eu sempre falava para os batizandos, as 2 semanas que você está para batizar, você segura o rojão, porque o diabo não está contente com o que você vai fazer. Ele não está contente que nós estamos aqui hoje cultuando a um Deus que é poderoso, que é verdadeiro, que está sentado ao lado do Pai. Ele não está contente com isso. Mas ele está se mordendo, porque ele sabe que para ele não tem mais tempo. Para ele não tem mais jeito. Mas para isso também a gente não precisa pôr a cara na janelinha e mostrar a língua para ele. Não precisa disso. Jesus necessita de cooperadores na grande tarefa da pregação, que os discípulos chamados deixaram tudo. E a gente vê até uma cobrança de quem? Do próprio apóstolo Pedro, que ele, lá em Marcos capítulo 10, versículos 28 e 29, ele diz assim, então Pedro começou a dizer, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Aí Jesus já chega e fala com ele, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campo, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e no mundo por vir,
a vida eterna. Gente, eu tinha meia dúzia de irmãos. Falo irmão de sangue. Depois eu consegui a minha esposa. Depois veio os filhos. Agora a gente tem todos vocês como irmãos. Deixamos tudo e te seguimos. O segredo de seguir Jesus é deixar tudo imediatamente, como diz Marcos, e seguir ao Senhor. Muitas vezes imaginamos que os discípulos de Jesus eram homens de grande fé. A gente olha para Pedro, andou sobre as águas, né? Quando encontraram pela primeira vez, mas como todos os cristãos, eles tiveram de crescer espiritualmente. A gente tem que crescer a cada dia. Em Marcos capítulo 14, versículos 48 e 50 ao 52, disse Jesus: saístes com espadas e porretes para prender-me como aos salteadores. Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. O versículo de número 50 diz assim: então, deixando-os, todos fugiram. A gente fala, poxa, mas escolher uma turminha dessa para quê? Talvez se nós estivéssemos ali no meio deles, nós teríamos feito a mesma coisa. Nós também teríamos fugido. Ou não? Ou a gente acha que às vezes a gente porque estamos no culto, a gente é mais cristão, tem mais fé do que eles. Então, deixando-os todos, fugiram. E seguiam o jovem coberto unicamente com o lençol e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Gente, tenta imaginar essa cena. Está todo mundo reunido aqui, aparece alguém para seguir, daqui a pouco sai até neguinho sem roupa daqui de dentro. Não fica uma cena meio estranha? Dizem aqui, segundo alguns, que era o próprio João Marcos que passou por essa situação. Não sabemos com certeza. Embora fosse necessário algum tempo para que as boas novas fossem assimiladas, os discípulos seguiram. Vendo que Jesus reuniu os 12 discípulos caminham com ele, mostra na prática como devem ser feitas as coisas. E vemos que Jesus foi traído por Judas Iscariotes, foi negado por Pedro, foi escarnecido pelos soldados romanos e foi crucificado. E no capítulo 21 de João, versículos 3 a 7, diz: e disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite nada apanharam. Gente, o que esse versículo está querendo dizer para mim e quer dizer para você? Que hoje nós somos cristãos, mas devido a algumas lutas, algumas dificuldades que nós passamos, eles viram a morte do seu Senhor. Eles presenciaram a crucificação de Jesus. Ele fala, não era esse o que nós estávamos esperando. Então eu vou voltar, quando Pedro disse, vou pescar, disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Eles estavam dizendo, vou voltar para a minha antiga vida. Já parou para pensar nisso? Quando às vezes a gente quer parar, a gente quer desistir, a gente vai voltar para aquela antiga vida. Às vezes a gente encontra alguns amigos que eram ponta firme no Evangelho e hoje, às vezes vem para o caminho para a igreja, a gente encontra essa mesma pessoa que professava essa fé que eu e você professa. E hoje estamos perdidos nas drogas. Não sabemos o que realmente aconteceu com eles. Mas sabe que é? A gente ficar com o coração partido de ver a situação dessas pessoas. Pessoas que me levaram com eles no começo, quando eu comecei a caminhada no Evangelho.
E hoje ver eles nessa situação, a gente não consegue entender. Aí a gente pergunta, que Deus é esse? Como Deus permite que uma pessoa que estava lá no auge chegar nessa situação? Às vezes pode ser por falta de um abraço que eu não dei nele. Pode ser falta de um abraço, de um aperto de mão que você não deu na pessoa. E levou as pessoas para essa situação. Não estou falando que você é o responsável por ele estar nesse caminho. Mas às vezes por uma determinada circunstância, a pessoa abandona Deus por nada. E Jesus pergunta para os discípulos, querem ir vocês também numa situação que aconteceu lá, que todos fugiram? E quem se levanta? O apóstolo Pedro. Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor é quem tem palavra de vida eterna? Para onde iremos nós? Vieram pregar, João veio e pregou para mim. Provavelmente Pedro disse isso, Pedro provavelmente era um discípulo de João, ouviu as mensagens de João, ouviu os apelos de João, mas chegou num determinado momento, ele falou, aquele que eu esperava que era, não é. E quis parar. E levou alguns com ele. Em João capítulo 21, versículo 4, diz, mas ao clarear da madrugada, Jesus estava na praia, todavia os discípulos não o reconheceram. Aqui nessa passagem, Jesus já tinha ressuscitado. Ele já tinha sido crucificado e já tinha sido ressuscitado e agora estava aparecendo para aqueles que caminhavam com ele. E no versículo 5 de João 21 diz assim, perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam eles, não. Então disse, lançai a rede à direita do barco e a achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Ele reconheceu. Gente, para e dá uma pensada. Como que eu posso andar com uma pessoa há 3 anos e depois a pessoa aparece para mim e eu não reconheço? Mas assim, não falo que passou 30 anos, 40 anos, não. E andou os 3 anos, foi crucificado, ressuscitou e apareceu para eles. Mas apareceu com um corpo diferente que eles não conseguiram reconhecer. E às vezes Deus quer se revelar para mim e quer se revelar para você de uma maneira que nós não vamos entender. Tanto é que ele grita, ele fala da praia, filhos, tende alguma coisa aí de comer? Tenta imaginar a cabecinha do Pedro, quando ele vê aquela fogueirinha e o peixinho sendo assado lá na praia. Versículo de número 3, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Não, esse eu já li, desculpa. Então que a gente possa se manter firme na presença do Senhor. Nós sabemos que os dias são difíceis, os tempos são maus, muitos maus. Mas Jesus diz para mim, diz para você, o tempo já está cumprido. O que nós estamos esperando? Prega a palavra de Deus. A intenção aqui era pregar a palavra de Deus. Ele não estava preocupado com os milagres, com as curas, não que ele não tenha feito. Ele fez isso. Mas às vezes para alguns que precisam ver milagres, precisam de passar por curas, para quê? Para crer que Jesus pode fazer mais do que aquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. E para concluir, Hebreus capítulo 10, versículos 35 ao 38.
Isso é para mim, para cada um de nós que está aqui e para aqueles que nos ouvem pela internet. Que diz assim, Hebreus capítulo 10, versículos 35 ao 38, diz assim: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Versículo 38 diz: O meu justo viverá pela fé. Pela fé que nós vivemos. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ou seja, se nós voltarmos atrás, Deus não tem prazer nenhum em nós. Que a gente possa realmente meditar nessas palavras, nesses versículos que nós lemos, nesses capítulos de João que vai ser, de Marcos que vai ser falado acho que nesse semestre, trimestre, e que a gente possa realmente meditar na palavra de Deus. Que o tempo está cumprido. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não desista, como muitos desses que eu encontrei no caminho, que desistiram, mas não conseguem viver em paz. E nós podemos ter a paz que excede todo o entendimento. A gente pode ter nas nossas vidas. Amém?